caia sobre nós, e o caos criativo nos faça temer sempre. Olá! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Vamos falar hoje de um ser muito especial, que anda muito como o Zé Pilintra, que é o Zé Pretinho. E nós vamos começar por esse nome de Zé. O que é Zé para nós? Zé vem de José, é um apelido, a gente corta aí o nome, é uma forma carinhosa, significa intimidade, significa que é uma pessoa do nosso bairro bem conhecido ou conhecida. Então, assim, por isso que é Zé. É um carinho, significa que você tem intimidade, que você conhece. Então já começa por aí. Pretinho. Tem muitos amigos meus que são chamados de pretinhos. São gente boas. Ah, o pretinho, né? E tudo mais. Tem gente que não gosta, né? Tem essa coisa do racismo e tudo mais. Eu já fui chamado de neguinho, de pretinho. Tem amigas minhas, desde que eu tinha o quê? Uns 12 anos ou menos, me chamam de neguinho. E eu não me importo com isso. Sabe por quê? Porque ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela. De vez em quando eu chamo ela de neguinha. A gente sempre fala assim, eu posso chamar você de neguinha e você me chamar de neguinho. Tem aquela coisa. Então, assim, o pretinho é alguém que a gente conhece, que a gente gosta, uma forma carinhosa de se expressar. Mas tem gente que não gosta. Ah, se chamar de pretinho, eu tenho nome, isso é racismo e tudo mais, sabe? Então, tem isso aí. Mas existe um segredo também por trás do nome pretinho. E essa questão, por exemplo, magia negra, aquilo que é negro, aquilo que é preto. Então as pessoas têm um certo medo. Mas em questão do Zé Pretinho, nós vemos que existe uma razão do porquê se escolhe pretinho. Por quê? Porque esse pretinho, vem de entendimento, vem de sabedoria e sabedoria oculta, aquilo que está escondido. Então esse nome pretinho, ele camufla, ele esconde a energia, a essência do Zé Pretinho. Então assim, o nome do Zé Pretinho carrega que na escuridão há sabedoria, na escuridão há o caminho, há a direção. Por quê? Porque esse ser, chamado Zé Pretinho, ele conhece o mais profundo da boemia, e ele sabe o que é você estar no fundo do poço, sem saída, envolvido com drogas, uma situação que você não consegue sair, sufocante. Então, ele traz o caminho na escuridão. Se ele pode pegar um ser humano e levar até a podridão da boemia, porque ele mexe com a parte podre da boemia, a parte mais profunda da boemia, ele pode de lá tirar as pessoas. Então o Zé Pretinho, ele tem um poder tanto de queda quanto de elevação. E é por isso que o nome Pretinho, eu posso dizer que significa isso. Na escuridão há um caminho. Porque muitas pessoas, muitos antigos diziam assim, olha, o Zé Pretinho, ele consegue ser mais perigoso do que o Zé Pilintra, que é o chefe da legião. Por quê? Porque ele vai lá no fundo. Então ele tem uma conexão com a escuridão. Se o Zé Pilintra já conhece bem o que é a boemia, conhece bem o que é as pessoas estarem sem saída, na boca do lixo, imagina o Zé Pretinho. Como ele é um malandro, o que é o malandro? Malandro é o cara esperto, é um cara inteligente. Eu estava vendo umas definições, umas até curiosas, que diz assim, o que é malandro? Malandro é pobre que é inteligente. Mas não vamos levar isso ao pé da letra. Pobre que é inteligente. Ou seja, o inteligente salva o estado de pobreza. Vocês pegaram aí?
E aproveitando aqui o ensejo, já que eu estou falando de malandragem, eu quero falar de um termo muito usual, uma palavra que quer dizer esperteza, que é a palavra catiço. Uns falaram assim, mas essa palavra é do candomblé, o candomblé que tem... Não, pessoal, isso não é só do candomblé. Por quê? E eu até duvido que a palavra catiço, no sentido que eu estou falando aqui hoje, deveria ser empregada para seres que trabalham à esquerda de algum ser e que é escravo de algum ser. Porque, vamos falar sério, Zé Pretinho, escravo de orixá não dá. Zé Pretinho, tá? Que cuida do lixo humano, só isso, defini-lo assim, não dá. E é por isso que o nome Zé Pretinho significa, então, na escuridão, o caminho. Ele tira a pessoa lá da boca do lixo, com aquele sentimento de destruição, à beira do suicídio. Quando tudo já acabou, então ele te eleva. Ele te tira dessa situação. Por isso que é o Zé Pretinho. O que é o catiço, então? O catiço simboliza, então, o espírito que é esperto. Eu posso aqui falar que a palavra catiço é a mesma coisa de malandro. Eu poderia dizer? Posso sim. Porque o termo catiço, como que vamos definir mais ainda, aprofundar mais esse termo catiço? Ou seja, são seres que usa, então, da boa sorte e usa também do azar. Que entende o que é abater, mas entende o que é elevar. Ele pode usar o azar, a boa sorte. São os seres que têm doçura, mas também são seres que têm maldade. Então é o catiço, é o malandro. E da mesma forma eu poderia então aqui definir a palavra pelintra. Eu viajei aí para ver alguns significados, eu vi alguns. Vamos ver aqui então. Aquele que é pobre, mas pretende fazer boa figura. Malandragem. Novamente nós vemos que a inteligência, a sabedoria, usada então nesse termo, ela aniquila a palavra pobre. Porque quando o pobre ele começa com as suas inteligências, sabe sair, ele sabe entrar, por isso que também ele está no reino da lira, porque o dinheiro, então vai indo, vai sendo esperto, vai fazendo bons investimentos, vai vendo quais os caminhos que possam lhe trazer dinheiro. Então, assim, a inteligência, ela vai superando esse estado. Então, eu poderia dizer que a palavra pilintra é superação, a palavra catiço é superação, a palavra malandro é superação. Simboliza, então, seres, e para nós também, que está no nível de baixo, mas que usa da malandragem para crescer. Então, por isso que eu poderia dizer aqui, é malandro, é catiço, pelintra. E fazer, então, um bolo só. Então, assim, por isso que quando a gente fala sobre a malandragem, que a gente fala sobre Zé Pilintra, Zé Pretinho, quando a gente fala de Maria Navalha, nós estamos falando de catiços, de verdade. E eu poderia dizer, então, que todo o Exu carrega a essência do malandro, do catiço e do pelintra. Por quê? Porque são espíritos rebeldes que não aceitaram os seus estados. Lembra aí daquele povo que não aceitaram o secretismo, que não aceitaram a escravidão e foram para as matas, usaram sutileza, malandragem, esperteza para fugir desse sistema. Então, assim, o que o malandro quer dizer? Que todo Exu tem essa essência. Mas ele frisa, né, o malandro, o Zé Pretinho, Maria Navalha, Zé Pilintra, eles frisam muito mais isso, que são os seres que carregam tanto a doçura quanto a maldade, quanto a boa sorte, quanto o azar. Então, o Zé Pretinho, ele tem conexão com a lira. O que é lira? Lira é poder, lira é dinheiro, sexualidade, prazeres, satisfações, malandragem, inteligência para viver. Então,
é o reino da lira. Mas algo curioso no Zé Pretinho, o que que é? Ele é da lira, tem energia da lira, sim, né? Comandado por Zé Pilintra, Maria Navalha. Mas ele também tem acesso a um reino chamado Reino das Trevas. E é por isso também que o Zé Pretinho, ele anda aí, né, com seres igual Padilha das Trevas. Ele anda aí com Exu Asa Negra, com esse povo aí que recebe oferenda na sombra das árvores, né? Então, assim, e ele também está conectado com esse reino das trevas, que é um sub-reino do reino do cemitério. Então, ele é muito bem acompanhado, que eu acho interessante. Vocês já repararam que todos os malandros, eles vão andar com reis. Eles vão andar com reis. Eles vão andar com Exus que têm acesso aos 7 reinos. Vamos lá, então. Zé Pilintra tem acesso ao Exu Rei 7 da Lira. Né? Vamos ver. E automaticamente, o 7 da Lira, ele vai andar com o Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Zé Pilintra. E aí o Zé Pretinho, ele vai andar com o 7 da Lira. Ele vai andar com o Rei do Cemitério. Ele vai andar com o povo das trevas. E as suas oferendas, o lugar que ele mais ama receber oferenda, é do lado esquerdo da cruz mestra do cemitério, mas existe uma coisa, você acende uma vela preta e o restante você deixa escuro, porque ele gosta dessa coisa do escuro. Vemos aí que, porque Zé Pretinho também, porque ele usa terno preto, chapéu preto. Eu quero mandar aqui um beijo para um super tatá que falou assim, que desde quando surgiu o Zé Pilintra, é só branco que ele usa, o resto é inversão, Zé Pilintra só usa branco, sabe? Aí nós vamos falar daquele assunto que não se coloca uma entidade, ainda mais do reino da malandragem, numa caixinha, você não pode defini-lo assim. Então o Zé Pretinho também significa quebra de tabu, quebra de costumes. Ele reforça a questão do ser amoral, porque ele vem de preto. Mas Zé Pilintra tem que ficar só de branco. Aí aparece o Zé Pretinho, de preto, dos pés à cabeça. Lembra daquela frase que eu falei para vocês, né, nesse vídeo aqui, que muitas pessoas falavam que ele era pior do que o chefe da legião. Por quê? Ele vem mostrar serviço. Ele vem mostrar serviço. Ele vem quebrar, então, os tabus. Não é que ele seja superior à energia, superior de Zé Pilintra. Não. Como ele trabalha com Zé Pilintra, ele carrega essa energia de quebrar os tabus, de quebrar velhos costumes. Então você fala assim, o Zé Pilintra usa branco, aí o Zé Pretinho vem de preto. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que não se pode fechar esse povo que é malandro, esse povo que é catiço, esse povo que é pilintra, numa caixinha, porque eles estão sempre em movimento. Agora, quem limita eles? São seres humanos, que quer ditar que eles precisam vir só de branco. Está aí. Agora, uma oferenda específica para o Zé Pretinho seria, então, olha só a oferenda boa. Um galo de briga, sabe aqueles galo violento? Então, ele vai preferir galo de briga. Milho bem torrado. Sabe como você torra um milho? Claro, você vai mexer com uma colher de pau, e eu não vou falar os outros segredos aqui. Você vai mexer esse milho, ele vai ficando preto na hora que ele começar a explodir, né? Como se fosse pipoca, aí você desliga o fogo. Então, assim, fica no limite essa comida para o Zé Pretinho. Aí você vem com bife mal passado, de fígado, né, no dendezão, com cebola roxa e taca em cima desse milho. Oferenda, predileta para ele. Mas você pode fazer também uma farofa de farinha de milho, com fígado cortado, mal passados, também no dendê, e com as cebolas cortadinhas, né? Misturando aí
e fazendo essa farofa para esse ser. Gosta de bebidas fortes, né? Cachaça, cerveja, um bom charuto, de preferência, entendeu? De preferência. Agora, toma cuidado, meu camarada, porque se o Zé Pilintra, ele conhece o mais obscuro das almas, do seu ser, dos seus abismos, imagina o Zé Pretinho. Então, o Zé Pretinho é o seguinte: você quer destruir seu inimigo? O Zé Pretinho, ele destrói com o maior prazer. Ele vai lá, então, no tal do ser humano. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. O ser humano lá tranquilo, com a sua família, com seu serviço estabilizado, ganhando bem. Uma pessoa que nem gosta de vícios, né? Foge de vício. Aí você envia o Zé Pretinho. Aquela pessoa vai viciando, de repente larga emprego, larga família, e algumas vão morar até no cemitério, debaixo das pontes. Então essa energia é agressiva a esse ponto. Então o Zé Pretinho pode levar o ser humano realmente lá no fundo do poço. Mas ele também pode levantar de uma forma sobrenatural as pessoas no fundo do poço. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou um milagre, né? E de repente fala até que Jesus salvou. E muitas vezes foi o Zé Pretinho que tirou o camarada de lá. Aí dá os méritos para Jesus. Jesus salva todo mundo, Jesus salva todos, né? Então assim, o Zé Pretinho tem o poder. Vocês lembram que eu falei sobre o Zé Pilintra, que eu falei sobre o poder hipnotizador? Que o Zé Pilintra ele traz uma dormência nas pessoas para que ele esqueça as suas mágoas, suas tristezas, para que a pessoa siga adiante. Então, o Zé Pretinho, ele tem esse poder de hipnotizar. Então ele vai lá, trabalha na mente da pessoa, a pessoa ganha uma força, uma energia, uma explosão. Lembra aí da oferenda dele? O milho torrado. Não é milho de pipoca não, pessoal. É esse, vou falar aqui, milho de jogar para galinha. Então, vai indo, ele vai quase explodindo, aí você tira. Por quê? Porque ele está no limite. Zé Pretinho ele trabalha com limite. Então, quem está acostumado a receber o Zé Pilintra, e se um dia aí sentir a vibração do Zé Pretinho, você vai sentir que a energia do Zé Pretinho é mais obscura. Muito mais obscura. Porque ele está lá no fundo da boemia. Os prazeres em excesso, os vícios em excesso. Aquele prazer que você quer, de repente, você largou tudo e está na rua. E quando você acorda, você chora de onde você chegou, no seu estado de miséria. Então, está aí. Agora, o Zé Pretinho também, ele gosta da companhia de um certo Exu, que é o Exu Sete Facadas, né? A energia, na verdade, é muito compatível do Zé Pretinho com os Sete Facadas. São energias muito compatíveis. Então, assim, como eu vi um certo tratar de dizer, que todo Exu mata, né? Claro que todo Exu tem o poder de matar, tá? Mas tem uns que tem uma intensidade maior, igual Sete Facadas, Zé Pretinho. Inclusive, algumas pessoas fazem oferenda para ele na descida dos morros, os lugares que tiveram vários assassinatos, fazem para ele. Agora, algo curioso que eu falei aqui para vocês, que ele recebe o lugar predileto, a oferenda dele, do lado esquerdo da cruz mestra do cemitério. Por quê? Porque ele também vai ficar ali juntinho do povo do cruzeiro. Porque ele também julga. Ele avalia. Tá? E ele é debochado. Então a marca dele é de ser debochado mesmo, no mundo da boemia, nesse julgamento, que é um julgamento diferente. Por quê? Porque ele fica rindo das mentiras dos outros, da hipocrisia das pessoas. Então por isso que muitas vezes a gente usa essa frase, porque eles gostam muito de usar. Toma cuidado, camarada. Toma cuidado. Quem mexer com esse ser tá doido, tá danado. Por causa disso. Tanto é que quando ele desce nos terreiros para trabalhar, né, o Zé Pilintra sorri, faz uma brincadeira e todo mundo ri, ou seja, ele trabalha nisso, rindo. Né? Mas você imagina ele fazendo isso ao contrário.
rindo da desgraça. Aí que você vai ver o bicho pegar. Então, assim, pode misturar também uma cachaça com cerveja no copo para ele, que ele vai gostar. Velas pretas também. Os dias preferidos aí, as segundas-feiras, depois das 18 horas, tá? Não costuma fazer de dia, não. Bom, eu espero ter ajudado vocês um pouco aqui no canal, falando um pouco desse ser, que é o Zé Pretinho, que inclusive ele tem um voto de fidelidade com aquele que é malandro. Então, se você encontrar esse ser e ser, então, um companheiro dele, ou você, então, ser médio desse ser, ele vai olhar para você como outro malandro. E vai ter a fidelidade de malandro. Mas lembra do que eu falei aqui sobre o Exu Tranca-Rua das Almas. Fidelidade de malandro não se quebra, porque não há perdão. Então, está aí. Ele ajuda, ele levanta do pó, ele abre os caminhos, viu? Para você aí que é mulherenga, ele traz mulheres, vinga você dos seus inimigos. Ele faz um monte de coisa, inclusive na porteira de proteção, muitas pessoas colocam o Zé Pretinho para vigiar a entrada do terreiro, que também é excelente, né, porque ele não deixa os outros espíritos entrarem, né, sem a permissão dele e sem a sua, que é o dirigente do terreiro. Bom, então é isso. Um abraço para todos vocês. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Não deixem de dar o seu like, tá bom? E deixa aqui o convite aberto novamente. Dia 17, 18, vamos comemorar então o aniversário da nossa casa, da Quimbanosferiana Príncipe Negro. No dia 17, vamos ter então uma abertura com o Zé Pilintra, com os malandros, com as malandras. Se você mora aqui em Goiânia e está interessado em ir nesse grande evento, entre em contato comigo nos números que aparecem aí para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.